agora sim ao vivo. Então vou novamente dar as boas-vindas para todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Essa live que faz parte das lives de aquecimento da nossa jornada de prescrição de exercício físico seguro para grupos especiais. É um evento 100% gratuito, online, que vai acontecer nos dias 26, 28 e 26, 28 e 30 de agosto. Gente, cabeça da gestante hoje acordou confusa. 26, 28 e 30 de setembro, às 6h30 da manhã, um evento ao vivo que com certeza vai transformar a sua carreira profissional, a sua jornada como professor, como profissional de educação física, para garantir uma prescrição de exercício físico segura para grupos especiais. Galera do YouTube, só um minutinho que a gente tá com algum problema aqui na câmera. Eu já vou resolver, não sei por que está acontecendo isso. E hoje, pessoal, o tema muito importante da nossa live de aquecimento, que é sobre exercício de força e saúde, se ele é vilão ou mocinho, né? Então, é uma questão que sempre há questionamento na área da saúde em relação à segurança da prescrição de exercício físico de força para populações especiais, para grupos especiais, e isso se dá principalmente por conta da questão do que a gente tem de respaldo científico em relação aos exercícios de força voltado para grupos especiais. Tá certo? O Fernando, que acordou cedinho, estava aqui na espera na live no YouTube. Fernando, vou pedir para você migrar para o Instagram, tá bom? Não sei o que aconteceu, mas o meu computador deu uma travada aqui e não tá respondendo, tá bom? E aí, dou sequência aqui então pelo Instagram, depois eu subo o vídeo lá no YouTube para vocês, tá certo? Pessoal, por que é importante a gente falar sobre exercício físico de força para grupos especiais? Deixa eu só ajustar aqui a câmera já aqui. Pronto, assim fico de frente para vocês. Então, muito importante que a gente consiga entender que quando a gente fala de grupos especiais, né, nós precisamos conseguir enxergar as necessidades do nosso paciente, as características, quais são as capacidades que devem ser trabalhadas para essa população, exatamente com o foco, né, da gente buscar proporcionar através do exercício físico as melhoras que eles precisam, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que, de acordo com a condição clínica de cada indivíduo, a gente vai ter um direcionamento diferente em relação às necessidades, tá certo? É através da avaliação que a gente consegue saber a condição real. Ah, perfeito, Fernando. Obrigada. O meu computador tá aqui, mas ele não, a imagem não tá carregando, não sei porquê. Então é muito importante que a gente compreenda que quando a gente fala, né, de grupos especiais, eu preciso entender, compreender quais são as necessidades, quais são as capacidades que precisam ser melhoradas, quais são as reais condições clínicas desse paciente, desse indivíduo, desse cliente, exatamente para direcionar a prescrição segura para essa população. O que acaba acontecendo é que, né, se a gente pegar alguns estudos clássicos que envolviam exercício de força, né, os primeiros que foram desenvolvidos em relação a grupos especiais, o que a gente tinha, né, é que o exercício de força poderia ser um fator de risco para essa população, né? Então, a grande questão, né, eu vou pegar um dos estudos mais clássicos que abordavam o tema, quando a gente falava de exercício físico, né, exercício de força para hipertensos, né? Nossa, era super condenado. Eu falava, pelo amor de Deus, como que vai trabalhar exercício de força para a população de hipertensão? Por que ele era tão condenado assim e não era visto com bons olhos pela classe de saúde?
Porque principalmente, né, o que a gente tinha na literatura publicado sobre adaptações ao treino de força, e quando era visto num panorama de alteração, né, de adaptação de pressão arterial, a gente tinha um estudo que era feito com bodybuilders, né, com uma medida de pressão intraarterial e que acusava lá um aumento exponencial para em torno, né, de 320 da pressão sistólica e 240 da diastólica. E aí, a partir desse estudo, o que a equipe, vamos dizer assim, a população de saúde, né, a literatura, a ciência falava? Meu Deus, né, o que ele proporciona um aumento muito grande da pressão. Se a gente colocar isso para uma pessoa que não é saudável, a chance de ter uma intercorrência é muito alta. Então, por muitos anos, quando começou a se estudar exercício físico voltado para a saúde, voltado para o tratamento, a ciência tinha muito medo de ir a fundo em relação ao treinamento de força. Exatamente porque a base de estudos, né, o início dos estudos voltados para o treino de força, ele era 100% focado em quê? Em bodybuilders, né? Em uma carga que não era real, vamos dizer assim, né? Que não era a realidade da população especial, de grupos especiais. Então, acabou-se meio que demonizando, né, que não poderiam ser feitos exercícios de força quando a gente falava em grupos especiais. Então, se vocês pegarem, né, a literatura mais antiga, os primeiros guidelines, diretrizes que direcionavam a prescrição de exercício físico para grupos especiais, a gente tinha sim comprovações que mostravam benefícios, mas muito mais voltado para qual característica de exercícios? Exercícios aeróbios de intensidade leve a moderada. Porque se tinha muito medo, né, em estudos de proporcionar algo que poderia colocar a saúde do aluno em risco, né? Então eram feitos exercícios muito mais leves e de característica aeróbia, porque sabia que o risco era baixo, né? Com o passar, né, com o avanço, vamos dizer assim, da ciência, a gente começou a ter pontos positivos em relação a pessoas quererem estudar mais o treinamento de força, visto que era observado nos grupos especiais, bom dia, Fernanda, fenômenos como diminuição de massa muscular, né, diminuição de funcionalidade, e por tudo que se sabia nesse processo, era importante entender como que a gente poderia reverter esse quadro, sabendo que o treinamento aeróbio não seria suficiente. Então, quando a gente pensa, né, em treino de força para grupos especiais, hoje a gente já tem um olhar diferente. Se vocês basearem-se nas diretrizes, a gente já consegue enxergar que ainda, né, para algumas populações, o nível de evidência em relação ao treino de força não é nível de evidência A, como o treino aeróbio, mas isso não significa que o treino de força não possa ser prescrito. Ontem eu tive um encontro, né, com os nossos alunos da pós-graduação de prescrição de exercício físico para grupos especiais e a gente discutiu muito sobre questão de transtornos de ansiedade e depressão, né? Então, foi o tema da nossa discussão do módulo, né, de exercício físico para transtornos de ansiedade e depressão. E, né, uma das coisas que os alunos questionavam muito era isso, né? Porque na literatura tem muito estudo falando de exercícios aeróbios ou exercícios de respiração, né, que envolvem consciência corporal. E o treino de força não é bom? Gente, não significa que o treino de força não é bom. É que a gente ainda não tem uma quantidade robusta de estudos suficientes para garantir um nível de evidência, né, e explicar fisiologicamente qual é o benefício do treino de força para essas populações. Mas quem trabalha com grupo especial, quem é meu aluno no curso de pós-graduação, né, que faz parte da mentoria, sabe muito bem que eu sempre falo, né? É muito difícil a gente começar a atender grupos especiais sem a gente ter uma boa avaliação no quesito de força e sem a gente direcionar a real necessidade, né? Porque grande parte das vezes a gente só consegue avançar no tratamento a partir do momento em que eu consigo melhorar a capacidade de força. Como assim, Carla? Se vocês pegarem, né,
Pensem aí num grupo especial que vocês queiram trabalhar, têm vontade ou já atendam, né? A gente, a partir da avaliação, né, a gente acaba detectando grande parte das vezes que uma das capacidades que é primordial para ser melhorada, que impacta na funcionalidade dessa população, é força muscular. E se a gente não tem, né, força muscular suficiente, a gente não consegue avançar no desenvolvimento de outras capacidades. Então, quando a gente fala em condicionar e melhorar a capacidade funcional, se o indivíduo, independente, né, da característica, ele não tem força, eu não consigo melhorar outras capacidades. Eu não consigo melhorar equilíbrio se eu não melhorar a força. Eu não consigo melhorar a propriocepção se eu não melhorar a força. Eu não consigo melhorar condicionamento cardiorrespiratório se eu não melhorar a força. Então, é muito importante que a gente entenda que a força muscular, grande parte das vezes, ela vai ser a nossa base do tratamento para que a gente consiga proporcionar uma melhora efetiva para qualquer necessidade do indivíduo. Porque sem força eu não consigo trabalhar outras capacidades. Então, com base nessa questão, nessa reflexão, a gente precisa entender como que eu consigo proporcionar um treino de força efetivo, porque a gente sabe que aumentar força muscular, aumentar massa muscular, não é um processo simples, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é qualquer característica de treino que vai gerar resultado. Então, porque se fosse assim, todo mundo aqui estaria forte, né? Com o corpo que sempre sonhou, né? Ou teria uma melhora efetiva muito rápida. E quando a gente fala de grupos especiais, a gente tem por trás diversas alterações metabólicas que vão interferir no processo do ganho de força, tá? Então, não é tão simples assim a gente falar assim, beleza, já entendi que eu preciso prescrever força com base na avaliação, né? Então, é na avaliação que a gente vai conseguir detectar principalmente a real necessidade para esse processo. Porém, né, não é simplesmente prescrever 3 séries de 10 para cada exercício e que a força vai vir, né? Então, existem diversos fatores que podem interferir no resultado do treino de força do seu aluno, que vai impactar, consequentemente, na saúde dele, tá? Então, é muito importante que a gente saiba avaliar todas essas questões, como que a gente avalia a força para cada população, como que a gente consegue direcionar a prescrição de forma segura, quais são os cuidados que nós precisamos tomar no sentido de garantir segurança para direcionar o treino para essa população. Porque sim, né, diferente, né, eu não vou falar que o treino aeróbio é mais simples de prescrever, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas vamos pensar que no sentido de números de variáveis possíveis, né, que interferem no resultado do treino de força, a gente tem muito mais, né, variáveis quando a gente faz uma prescrição voltada para treino de força do que quando a gente faz uma prescrição para treino aeróbio, tá? Então, a quantidade de variáveis, né, em relação à escolha do exercício, posição, número de séries, repetições, intervalo, carga, tudo isso interfere na resposta do exercício para aquela pessoa. E não é porque na diretriz fala determinada intensidade que a gente vai conseguir colocar isso para toda a população daquela característica. E o Aliotti colocou aqui, sem contar os efeitos colaterais dos remédios. Exatamente, Aliotti, a gente tem diversas medicações que vão interferir no processo em relação à resposta, em relação a efeitos colaterais, em relação... Desculpa que eu vou espirrar. Desculpa, pessoal. Então, a gente tem diversas variáveis que vão interferir nessa resposta, tá? E que é muito importante a gente compreender que eu preciso individualizar a prescrição e preciso conhecer muito bem a característica clínica dessa pessoa. Pensem comigo, né? Por que eu falo que essas variáveis são tão importantes e que só a gente conhecer, né? Obrigada, Fernando. E que só a gente conhecer
a diretriz não é suficiente. Se a gente, vou dar um exemplo para vocês muito prático, né? A gente tem uma diretriz, né, de fibromialgia que coloca, né, que a prescrição de exercício físico, de treino de força para essa população é segura e que pode ser realizada numa intensidade de 40% a 80% de um RM. Pensem comigo. Vocês vão avaliar, vão começar a atender um aluno com fibromialgia, tá? E vou pegar, assim, um exemplo prático, uma mulher, porque é a população que a gente tem maior incidência de fibromialgia. Como que vocês vão falar de 40% a 80% de um RM? Olha o intervalo, o gap, a gente vai do exercício leve ao vigoroso numa diretriz. Então, entendam por que só saber a diretriz não resolve. Como que eu vou saber se entre 40% e 80% qual que é a intensidade adequada para aquela pessoa? Por isso que eu preciso conhecer da fisiopatologia da fibromialgia. Por isso que eu preciso conhecer como avaliar a fibromialgia, como que eu vou direcionar a prescrição para essa mulher, se eu vou no 40% a 80%, em qual intensidade vai ser o ajuste adequado, que eu não vou piorar a dor, quais são as medicações, como a Aliode colocou aqui, que vão garantir segurança, que não vão exacerbar o quadro de dor crônica dela. Então, a força para o treino de dor crônica é fundamental e muita gente coloca a força como, pelo amor de Deus, como que você vai treinar a força, vai gerar mais tensão, os pontos de tensão aumentam, vai dar mais dor crônica? Pessoal, é fundamental a gente trabalhar a força. Só que a gente vai ter que direcionar e ajustar de acordo com a característica daquela população. Então, como que eu vou prescrever baseado num intervalo de intensidade entre 40% e 80%? Por isso que eu sempre falo que só saber a teoria não garante segurança na prática, só saber a teoria não garante resultado na prática. Da mesma forma que a gente cria estratégias de como minimizar os possíveis efeitos colaterais. Por quê, né, pessoal? Se eu errar um pouquinho a intensidade para essa mulher, com certeza ela vai ter muita dor e ela não vai querer mais treinar, né? Então ela vai acreditar que exercício para fibromialgia é só exercício aeróbio, não pode ser feito força. E vou fazer uma outra reflexão com vocês, né? A gente, principalmente, né, quem trabalha na área da saúde, grande parte dos meus alunos atendem idosos, né? Eu amo atender idoso. Vocês sabem que dentre os grupos aí que eu mais tenho de alunos de personal, né? Eu tenho bastante idosos, né? Então, a grande porcentagem é de idoso com doenças associadas, mas se a gente pensar de um modo geral, né, no processo de envelhecimento, nós perdemos massa muscular. Então, é esperado que essa perda de massa muscular aconteça. E como que a gente consegue reverter um quadro desse para não impactar tanto na saúde? Fazendo treino de força. Só que, como eu disse para vocês, grande parte dos idosos, eles têm perda de força muscular, mas eles têm outras doenças associadas a esse processo. Por isso que é muito importante que quando a gente faz uma avaliação, a gente consiga direcionar de forma precisa qual é a melhor estratégia, como que eu preciso direcionar a minha prescrição, como que eu priorizo capacidade, porque eu sempre falo para vocês, né, pessoal, muitas vezes, né, por mais que eu precise de um trabalho cardiorrespiratório, eu vou ter que começar a melhorar a funcionalidade através de um bom treino de força. E a partir deste momento que eu consigo direcionar o quê? Outras capacidades. Que eu consigo direcionar a capacidade cardiorrespiratória, melhora de mobilidade, que eu consigo direcionar melhora de equilíbrio. Então, se eu não consigo colocar esse indivíduo em pé ou executando suas atividades básicas e instrumentais de vida diária de forma independente, eu não consigo garantir funcionalidade. E quem faz isso é o treino de força. Então, parem de acreditar que treino de força faz mal para a saúde, que coloque em risco. Assim como qualquer estresse que a gente pode proporcionar através do exercício físico, vai ser um risco se eu não souber direcionar a prescrição de forma segura. Então, para garantir essa segurança, eu preciso dominar, como eu disse para vocês, os pilares que fazem parte da prescrição de exercício físico segura para grupos especiais. No meu método, eu falo bastante desse processo, porque para a gente conseguir
direcionar o nosso raciocínio e garantir segurança para grupos especiais, eu preciso conhecer de doenças crônicas, então eu preciso dominar fisiopatologia, como é o processo, quais são os tratamentos, para saber quais indicadores utilizar na avaliação, para depois direcionar a prescrição. Então não adianta eu pensar numa prescrição de exercício físico sem pensar no processo que antecede essa prescrição. Se fosse prescrição por prescrição, as populações, e aqui eu não vou falar nem só população especial, mas qualquer pessoa não precisaria do profissional de educação física para prescrever exercício físico. A gente precisaria do quê? Somente eu baixaria um aplicativo de exercício e conseguiria fazer tranquilamente. Então, o que vai diferenciar o seu trabalho como profissional de educação física para o aplicativo? É o que antecede a prescrição, é o que garante que a sua prescrição é segura, é o que garante que a sua prescrição é efetiva, que garante que a sua prescrição é a melhor que poderia ser feita para aquela população. Então, bom dia, Eneida querida, Nutri, que eu tive o prazer de trabalhar. Então entendam que quando a gente fala em prescrição para grupos especiais, não é o exercício pelo exercício. Se fosse o exercício pelo exercício, a gente utilizava só o aplicativo e não dependia de nenhuma pessoa manipulando isso. A gente não precisava, né, de profissionais capacitados. A grande questão é que quando a gente trabalha com grupos especiais, eu preciso garantir segurança, e se eu estou prometendo, né, ou se eu falo que exercício físico é remédio, que faz parte do tratamento, que pode prevenir complicações, que pode prevenir doenças, eu tenho que compreender que eu preciso conhecer essa população, entender quais são as adaptações que eu espero frente ao exercício físico, preciso compreender do tratamento, preciso compreender quais outros comportamentos de vida podem influenciar na resposta do meu aluno, se ele está dormindo de forma efetiva, se ele está se alimentando de forma correta, como que é a administração de estresse, tudo que envolve a vida do aluno. Não adianta a gente falar de saúde pensando simplesmente num treino pré-montado. Eu preciso conhecer todos os passos que antecedem a prescrição. Então, conhecer a doença, conhecer as medicações, conhecer as respostas esperadas, conhecer os riscos, como manipular esses riscos, para direcionar como que eu avalio esse indivíduo, quais são os indicadores corretos. Eu vou utilizar todos os indicadores para essa população? Não vou utilizar todos os indicadores, né? Então, o que a gente utiliza para o jovem, muitas vezes é diferente do que a gente utiliza para o idoso. O que a gente utiliza para um paciente que tem hipertensão não vai ser a mesma avaliação para todos os hipertensos, né? Então, vai depender da característica. E quem vai me direcionar isso? Meu raciocínio. Não adianta eu decorar guideline e pensar, para hipertensão eu preciso avaliar isso. Cara, mas da hipertensão eu posso pegar um jovem de 20 e poucos anos a um idoso de 90 anos. Então, como que você vai me falar que a avaliação de hipertenso é tudo igual? Como que você vai me falar que a prescrição de hipertenso é tudo igual? Então, é o que eu falei. Se fosse só pensar em exercício, as pessoas não precisavam dos profissionais, a gente utilizava só aplicativo, mas a gente precisa de uma cabeça pensante por trás da prescrição, que vai direcionar a segurança na prescrição de exercício físico, que vai direcionar resultado para aquela prescrição e que vai direcionar a melhora efetiva do que a gente busca em relação às capacidades. Tá? Então, é muito importante que a gente compreenda que, como o título da nossa live, exercício de força, ele é o mocinho da história. Na verdade, ele acaba sendo a base para o nosso tratamento. Sem força muscular, eu não consigo proporcionar melhora de outras capacidades. É claro que eu preciso saber ajustar todas as variáveis de acordo com a característica daquela população. Mas sem força eu não consigo trabalhar, né? Então é por isso que grande parte das vezes, né, a gente acaba enviesando, né, a prescrição, dando prioridade para o treino de força no atendimento presencial e para aqueles pacientes, alunos que têm condição física, né, e que têm condição funcional de executar como complemento ao nosso treinamento personalizado, exercícios não supervisionados, é o que a gente acaba direcionando.
Porque o exercício, né, moderado, aeróbio, para grande parte da população acaba sendo de baixo risco desde que eu deixe aquele organismo preparado para aquele estresse. E para isso eu preciso de uma boa prescrição de força, preciso saber avaliar, preciso saber se realmente é aquele momento da gente introduzir o treino aeróbio, que se nós pegarmos todas as diretrizes, de todas as doenças, que nós temos comprovado a relação benéfica do exercício físico para essas populações, eles vão priorizar os exercícios aeróbios, né? Então a gente tem aí a recomendação do exercício aeróbio. Só que para eu conseguir colocar isso na prática, né? Então aplicar com o meu aluno, direcionar para o meu paciente, eu preciso que ele esteja preparado para realizar esse exercício aeróbio, para que ele consiga cumprir a diretriz, para que ele consiga fazer isso de forma independente. Então, se eu não tiver outras capacidades que me baseiem, que me sustentem nesse direcionamento de prescrição, eu erro, eu falho, eu vou dizer assim, eu uso o remédio errado, porque eu não consigo proporcionar benefício de exercício físico se eu não prescrever de forma correta. E o que acaba acontecendo é que grande parte da população desmotiva de fazer exercício por falta de resultados. E não estou falando que a culpa da falta de resultado é só nossa profissional de educação física, porque a gente sabe que existe um processo de corresponsabilidade. A gente não transforma a vida da pessoa se ela não quiser, né? Então é muito importante a gente saber a abordagem comportamental, é muito importante a gente saber outros fatores que influenciam no processo, porque quando a gente fala em saúde, o olhar ele tem que ser integral. Eu preciso conhecer todos os pontos que vão influenciar no resultado. Então é muito importante que, se você quer ser profissional de saúde, você saiba, você desenvolva esse olhar integral, entenda todos os pontos que influenciam a mudança de comportamento, para que a gente consiga promover saúde através do movimento, para que a gente consiga promover tratamento através do movimento, para que a gente auxilie a população a ter qualidade de vida, mesmo com doenças associadas, mesmo com diagnósticos, que a vida dessas pessoas não se resumam às doenças, que elas se resumam à qualidade de vida, a usufruir do tempo que a gente está conseguindo ganhar de expectativa de vida, e a gente tem um papel muito importante nesse processo, tá certo? Galera, como eu sempre me comprometo com vocês, né? As nossas lives são de 30 minutos, até para conseguir aquecer vocês, prepará-los para o início do dia. Peço desculpas pela intercorrência aqui com o YouTube, meu computador reiniciou aqui de forma inesperada, mas eu vou disponibilizar o vídeo, vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar gravado lá no YouTube também para vocês. Lembrando que a live de hoje faz parte da nossa sequência de lives de aquecimento para nossa jornada de prescrição segura de exercício físico para grupos especiais, que é um evento 100% gratuito, que vai acontecer no dia 26, 28 e 30 de setembro, às 6h30 da manhã, ao vivo. Galera, vai ficar gravado, quem não conseguir acompanhar as aulas ao vivo, mas com certeza é um evento que vai transformar a carreira de vocês, para você profissional de educação física que quer começar a atuar na área da saúde, para você que já atua na área da saúde, quer aperfeiçoar a sua prescrição, aperfeiçoar o seu raciocínio em relação ao direcionamento. A gente vai abordar temas muito legais e muito importantes, que são os mais pedidos e mais procurados por vocês, por mim, né? Então, por nós profissionais de educação física que querem atender na área da saúde. Então, não deixem de participar, as lives de aquecimento fazem parte aí da gente começar a exercitar o nosso cérebro e preparar para as informações que vão vir na jornada. Não deixem de se inscrever na jornada, o link está disponível lá na bio, então vai lá, faz a inscrição, aguarda no grupo do WhatsApp que todas as informações vão serem passadas por lá, tá certo? E espero vocês... Obrigada, Eneida. Espero vocês amanhã na nossa live de aquecimento às 6h30 da manhã. Lembrando que além das lives de aquecimento, a gente mantém a nossa rotina de lives. Então hoje às 15h30, hoje é terça-feira, às 15h30, a gente tem a nossa live Café com a Carla, que é uma live destinada, né, em que a gente... eu não tenho um tema pré-estabelecido, eu fico à disposição de vocês para tirarem as dúvidas, tá? Então, daqui a pouco eu tô abrindo caixinha de pergunta, quem quiser mandar para a gente trabalhar na live
de aquecimento ou participar ao vivo, a live é aberta para vocês. Então, eu espero vocês hoje às 15h30, amanhã às 6h30 na nossa terceira live de aquecimento para a jornada. E não deixem de se inscrever na jornada de prescrição segura de exercício físico para grupos especiais. Parabéns para vocês que acordaram mais cedo, dedicaram seu tempo para aperfeiçoar e conseguir promover saúde para essa população através do exercício físico. Super beijo, pessoal!